A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao nosso tão querido, nessa manhã de sexta-feira, Vida Devocional. E você é muito bem-vindo, você pode desde já deixar aí o seu pedido de oração, porque ao final dessa devocional, nós vamos orar com você, vamos orar por você, pela sua família. Esse é o desejo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, essa é a hora. Vai lá, dá um like também e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e esteja inteirado de todas as programações da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É muito bom ter você aqui com a gente. E antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele ilumine os nossos corações nessa manhã do Vida Devocional. Feche seus olhos aí onde você está, se for possível, e assim ligue, conecte o seu coração diante do Senhor nesse momento. Deus bendito, Deus amado, nós amamos o Teu nome. Louvamos a Tua glória e o Senhor é um Deus de majestade, mas é um Deus tão grande e ao mesmo tempo Pai daqueles filhos a quem o Senhor chamou para a intimidade, e nesse momento de vida devocional pedimos, fala conosco nessa hora. Pelo nome de Cristo Jesus é que pedimos, usa a Tua santa palavra para nos trazer orientação, para nos trazer transformação de vida e que possamos ser praticantes da mesma. Oramos pelo nome de Cristo Jesus, mais uma vez. Amém. Querido, então nessa manhã do Vida Devocional, quero compartilhar com você, meu amado irmão e minha irmã, sobre um texto que é muito conhecido, mas de uma perspectiva hoje para que você possa entender como que Deus resgatou a sua vida e como que você deve se portar diante das dificuldades e ao mesmo tempo entender que as portas da graça estão abertas. Por isso, efatá, seja livre, as portas da graça estão abertas. Que palavra é essa, pastor? Por isso eu lhe convido agora a abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, onde leremos ali de 31 até o versículo 37. Vou repetir, Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 até o 37. Enquanto você abre a sua Bíblia ou liga aí no seu dispositivo, eu quero convidar você mais uma vez, como eu faço sempre aqui. Conheça a nossa Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária. Com ela, você tem aqui, nas laterais do texto, o seu espaço de anotação para a sua devocional com Deus e a sua meditação diária. Ou seja, a Bíblia Hebron é a Bíblia que contribui para que você possa fazer os seus estudos e anotações da sua jornada com Deus. Abra aí comigo no texto de Marcos, utilizando a sua Bíblia ou o seu celular, e diz assim a palavra do Senhor, do texto que fala da cura de um surdo e gago. Versículo 31 do capítulo 7. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, eu quero compartilhar justamente nessa manhã com você sobre essa palavra efatá. Seja livre, as portas da graça estão abertas. O contexto aqui é que o Evangelho de Marcos, ele é semelhante ao livro de aventuras, ou seja, Marcos vem trazendo as narrativas de modo que parece que você está dentro da história, caminhando com o Mestre Jesus. Por mais de um ano, o Senhor Jesus ministrou na Galileia e ele foi ali para o norte da terra de Israel, já se preparando e o sul da Judéia, onde se apresenta a grande cidade de Jerusalém, e ao norte era onde ele estava, numa área mais rural. E ali ele estava fazendo aquele circuito ao norte, justamente quando ele se aproxima desse momento,
do mar da Galileia. E se você observar mais à frente o capítulo 10 de Marcos, você vai perceber que depois desse período na Galileia, Jesus desce essa direção da região ali e ele vai em direção à Judéia, investir os últimos dias, os últimos meses do seu ministério naquele lugar, passando por cidades e vilarejos na parte sul, até chegar a Jerusalém. Estou falando isso para a gente entender o contexto de onde Jesus estava. Onde ele chega agora, e ele está no monte, e ele se assenta ali para descansar, ao mesmo tempo que ele está prestes a deixar a Galileia para ir em direção da Judéia, ele passa esse tempo de qualidade com os seus discípulos ali, com os 12, para que ele pudesse estar com ele se preparando para a sua chegada definitiva, onde ele passaria seus últimos dias até a cruz em Jerusalém. Por isso que quando ele está saindo dessa região ali, ele viaja com os 12 discípulos, ali os 12 apóstolos. E na verdade, a ideia era investir um tempo de reclusão. E assim mesmo, ele passa por aquele lugar, mas as multidões não deixam de identificá-lo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que naquele lugar ali, chamado também descendo por Decápolis, era uma região de 10 cidades helenizadas, de influência grega, ou seja, cidades pagãs, não judias. Somente para um tempo de preparação que ele se separa e passa por ali, mas ao mesmo tempo é importante notar que nessa narrativa, Jesus não teve muito tempo sozinho com os seus discípulos, porque as pessoas afluíam. Então, grandes multidões, é o contexto desse texto que acabamos de ler, chegavam até Jesus para que ele orasse, impusesse as mãos e curasse e fizesse os milagres ali, através daquela vida de contato com Jesus, através das multidões e nessa viagem que ele vinha fazendo. Esse é o contexto para nós entendermos. Ou seja, de todos os doentes dessas multidões, né, que se aproximavam para Jesus e que foram colocados aos pés deles ali, Marcos está selecionando somente esse aqui. Somente esse momento com esse homem surdo e diz o texto gago. E no início, como falamos ali, era um relato, na verdade, que tinha se destacado provavelmente por Pedro, porque era um dos discípulos mais chegados. Então, provavelmente, Pedro faz essa narrativa para Marcos, de modo que, no meio dessa profusão de curas, essa cura ficou destacada entre as multidões. Então, vamos analisar alguns aspectos desse milagre, onde, pegando esse momento em que Jesus tira e liberta esse surdo e gago das multidões, e na verdade traz a liberdade da fala de novo à sua vida, isso se torna muito similar e comparável para a minha e para a sua vida. Como eu e você fomos tirados do pecado, do império das trevas, da multidão de prisões que vivíamos e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Por isso, Jesus prepara um caminho. Em primeiro lugar, Deus preparou um caminho para mim e para você, para que nós pudéssemos estar diante dele. Olhe o versículo 32 comigo. Vai dizer: então trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Vemos aqui um homem que não conseguia expressar qualquer tipo de palavra. E ele tinha essas dificuldades por causa da sua surdez. E ele é trazido por Jesus, por algumas pessoas que provavelmente eram seus amigos mais próximos, ou talvez ali até mesmo os seus familiares que se importavam com ele, que ouviram que Jesus de Nazaré, que fazia muitos milagres, talvez pudesse ajudá-lo. Pois as curas estavam acontecendo ali o tempo todo, à medida que essas multidões se aproximavam e os milagres aconteciam. Ou seja, a surdez desse homem deixava, assim, sem reservas, aquelas pessoas sabiam que precisavam colocar o seu amigo diante de Jesus. Ele era incapaz por conta da sua surdez. E essa surdez, ela podia ser uma doença congênita, ou talvez tivesse acontecido ali por volta dos seus 2 ou 3 anos de idade por conta de alguma infecção. E o impedimento da fala, ela acontece justamente porque a pessoa não consegue ouvir, ou seja, não se aprende, não se consegue falar. Então, provavelmente, o que aconteceu é que aquele homem nunca tinha falado na sua vida. Era um surdo ou de nascença ou de infância muito tenra.
E naquela época era muito difícil, pois as pessoas não conseguiam formar as palavras se não conseguiam ouvi-las. Ou seja, eles não tinham nenhum tipo de técnica ou dispositivo que pudesse ajudá-los na comunicação como nós temos hoje. As coisas eram muito rudimentares, através de sinais ali muito simples, e a comunicação era muito difícil. Ou seja, até mesmo em Israel, os mudos eram categorizados como pessoas talvez com debilidade mental, ou seja, insanos. E aí essas pessoas se tornavam sem qualquer tipo de direito. E no mundo gentílico isso era ainda muito pior, porque a gente está falando de Decápolis, cidades pagãs, fora de Jerusalém. Ou seja, essas pessoas eram privadas, marginalizadas por causa da sua incapacidade de comunicação, sendo tratado muitas vezes pelas pessoas, tanto nas cidades gentílicas como em próprio Israel ou em Jerusalém, com desdém, por achar que essas pessoas eram mentalmente incapazes. Ou seja, aquele homem era um homem que estava das piores condições que qualquer indivíduo pode passar. E nesse início de abrir esse caminho para trazer esse homem para a liberdade, Jesus tocava as pessoas quando as curava, ou seja, havia ternura no toque de Jesus. E é nesse início onde um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, traz as pessoas para perto de si com afeto e cuidado. Jesus não estava preocupado com a sua suposta falta de comunicação. Jesus estava ansioso para curar aquele homem. Isso é bem certo. Por isso que as pessoas sabiam que podiam contar com Jesus quando se colocavam e conseguiam chegar diante dele, porque sabiam que iam ser tratadas com amor. Ou seja, nesse início onde o caminho se abre para mim e para você, meu amado irmão e irmã, chegue-se ao Senhor sem reservas, rasgue o seu coração, porque o Senhor vai te tocar com amor e misericórdia. E foi isso que Jesus fez com ele. Agora, existe um cuidado muito pessoal com esse homem surdo. Veja o versículo 33, quando a gente lê aqui, Jesus, tirando da multidão à parte, ou seja, aquele homem não era só mais um rosto na multidão. Aquele homem era uma pessoa que estava tendo um tempo sozinho com Jesus, ou seja, ele estava a sós com o Mestre. Há quanto tempo eu e você não temos um tempo a sós com Jesus? Por causa da roda viva desse mundo, dos afazeres, coloca os filhos para a escola, corre para o trabalho, almoço, janta, volta, estuda, tantas coisas que tomam e nos carregam para essa multidão que muitas vezes não são só de pessoas, mas são de coisas e dispositivos que roubam o nosso tempo. Jesus está te convidando nessa abertura do caminho de hoje para te levar à verdadeira liberdade, para que você tenha um tempo a sós com ele. Ou seja, o Mestre deseja que você tenha a total atenção dele e a sua total atenção sejam ali cativadas pelo coração do nosso Mestre. E Jesus começa a falar com ele, e Jesus começa a se relacionar com ele, de maneira que eu posso dizer assim, uma maneira bem descontraída. Jesus ali foi o pioneiro, ele usou a língua celestial de sinais. Nós temos a Libras, né? A língua brasileira de sinais. Eu vou dizer assim, o primeiro a falar com os surdos e a usar sinais foi o Mestre, o Senhor Jesus. Ele usou a língua celestial de sinais. O que ele fez? Ele coloca a se comunicar ali através de 4 sinais. O primeiro sinal que Jesus faz é colocar os dedos nos ouvidos daquele homem, literalmente. Literalmente, Jesus está colocando o dedo na ferida, mas não é um dedo que machuca, mas é um dedo de ternura, uma mão que alcança e que cura. Por quê? Porque Jesus estava sinalizando para aquele homem, numa linguagem que ele pudesse entender, que Jesus sabia aonde doía e aonde está o problema. Meu irmão e minha irmã, Jesus sabe qual é a sua dor. E você precisa ter um tempo a sós com ele. E esse gesto simbólico era para mostrar àquele homem o que Jesus ia fazer. Deus sabe da sua situação hoje e ele sabe o que ele vai fazer. Tenha um tempo a sós com ele. Aguarde no Senhor e ele fará o que é necessário para a sua vida. Será que temos permitido que o Senhor Jesus, com o seu poder curador, coloque o dedo aonde dói, mas não para acusar, não para machucar, mas para tirar os nossos traumas e para curar emocionalmente os nossos corações? Por isso que ele te chama para
entrar nesse caminho. Por isso, ele mostra o caminho, ele te prepara para entrar, falando de uma maneira que você possa entender. Ele fez isso com aquele surdo. E o segundo sinal, Jesus cuspiu e aplicou saliva na língua daquele homem. Nossa, pastor, que sinal estranho. Mas foi uma maneira de dizer, ou seja, esse sinal basicamente é o mesmo do primeiro, onde Jesus está apontando o seu conhecimento sobre a causa daquele problema e dizendo, olha, você não é o que as pessoas dizem, você é quem eu sei quem você é. Eu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, sei que o seu problema da surdez e da fala não são um problema que deixam você uma pessoa demente. Você não tem capacidade mental e eu sei disso. Por isso, eu vou curar os seus ouvidos e você vai voltar a falar. Jesus estava se comunicando com ele, justamente apontando o problema e dizendo, através desse primeiro gesto e do segundo, tocando a sua língua, que são gestos belíssimos, de compaixão, proximidade e amparo. Jesus tem por minha família e por sua família compaixão, proximidade e amparo, porque ele fala por gestos e numa linguagem que eu e você podemos entender. Por isso, o terceiro sinal é quando Jesus ergue os olhos aos céus, falando na língua celestial de sinais, aquele homem estava atento, ou seja, Jesus disse numa linguagem para aquele homem o seguinte, o que está prestes a acontecer com você não é do mundo natural, ele vem do sobrenatural, ou seja, vem dos céus. A cura vem do alto, a cura vem do trono de Deus para mim e para a sua vida. Jesus queria que aquele homem soubesse disso. Não era nenhum tipo de mágica, não era nenhum tipo de encantamento dos deuses pagãos das cidades gentílicas que aquele homem provavelmente conhecia muitos altares. Mas o único e verdadeiro Deus estava se relacionando personalissimamente com aquele homem naquela hora. Jesus até mesmo não queria que fosse a atenção direcionada somente para ele, o Jesus terreno e humano. Mas Jesus dizia para ele, olha para o alto com um gesto que indica aquele surdo que o que está prestes a surgir. É algo que diz o seguinte, eu e o Pai somos um. E vamos ministrar a origem de toda a vida, da liberdade de toda a vida sobre você. Por isso, em quarto e último lugar, naquele sinal, Jesus suspira. Um gesto que para muitos pode denotar cansaço, né? Aquele suspiro que você faz assim, respira longamente, né? Quando o seu filho faz uma bagunça em casa, quando ele apronta, né? Eu tenho lá o meu Davizinho, 440 volts, meus irmãos. E ele apronta e a gente tem que ser longânimo, né? Ou seja, de respiração longa. Dá aquela respirada. Mas é claro que Jesus não está usando esse tipo de respiração. Porque, perceba, os surdos, por causa desse sentido que está deficiente, ele tem que utilizar todos os outros sentidos e principalmente a visão numa escala mais aumentada. Ou seja, a sua visão, para quem é surdo, é muito mais ágil em captar todas as cenas que estão acontecendo ao seu redor. E quando Jesus suspira, era para que aquele homem que tem esse sentido da visão aumentada percebesse ao máximo o que ia acontecer. Ou seja, Jesus transmite através do seu suspiro um profundo sinal de simpatia por aquele homem, de empatia pela sua dor. Ou seja, estendendo a sua expressão de compaixão e ternura de maneira muito forte e de uma maneira com uma emoção muito grande para mostrar, Deus fará descer sobre você o poder da audição que vem do alto, porque Deus é misericórdia e amor. Uma lição àquele homem, Deus é poderoso e Deus é compassivo, um Deus que se importa. E declarações constantes do ministério de Jesus são feitas assim, um Deus poderoso e um Deus compassivo. Agora, estas realidades inescapáveis estão na mente daquele homem. O que vai acontecer comigo? Jesus identificou o meu problema. Ele olha para o alto, então vai acontecer a cura que vem do sobrenatural. E isso é porque Jesus tem empatia e simpatia comigo e com você. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que abraça o meu e o seu coração. Porque ele é um Deus pessoal, ele não é o Deus da multidão e das massas. Ele quer se relacionar pessoalmente com você. E é por isso que ele profundamente tem ternura. E é isso que acontece. A cura chega para aquele homem. E, em último lugar, é o que analisamos. Deus abre o caminho
Deus faz nos sentir entrando por esse caminho dos portais da graça e, finalmente, as portas da graça estão abertas. Ou seja, efatá, como diz o versículo 34, que quer dizer abra-se, uma declaração em aramaico, ou seja, um verbo que queria dizer que se abra ou abra-se. E a resposta foi instantânea. E com apenas uma palavra, somente um verbo, o poder veio e o versículo 35 nos diz: e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho, e a palavra para empecilho aqui quer dizer, em grego é desmos, que quer dizer isso mesmo, laço, corrente que detém um prisioneiro. Ou seja, a língua se soltou e aquele homem falava sem nenhuma dificuldade. Ou seja, num instante ele passa a ouvir instantaneamente e falar corretamente. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ouvir é uma coisa, como você pode ouvir um filme em inglês. Você está vendo o filme, está ouvindo aquele áudio original e você não entende, por exemplo, um filme em chinês ou um filme em alemão ou em francês. Mas ouvir e ser capaz de saber o que você está ouvindo e, ao mesmo tempo, entender aquela língua que você nunca ouviu, gente, isso é um milagre. E mais um milagre acontece. Não é só o soltar o empecilho da língua e os ouvidos se abrirem. Mas o que está acontecendo aqui é um milagre na mente, no cérebro daquele homem. Ou seja, ele não teve um processo rápido ali, um curso instantâneo, onde uma fonoaudióloga o ajudou e ele fez um curso rápido de aramaico ou grego para entender o que estava acontecendo. Na verdade, o milagre foi a total facilidade na língua que ele nunca ouviu. Ou seja, o Espírito Santo passou a ser o tradutor instantâneo na vida daquele homem. Aquele homem, eu acredito nisso, que nunca havia falado, nunca havia ouvido as palavras. Ele aprende a falar instantaneamente. Ou seja, foi um milagre que acontece aqui. A Revista Atualizada vai dizer que ele passou a falar desembaraçadamente, que vem do grego ortos, ou seja, corrigir, colocar as coisas no lugar. Ele ouvia e falava perfeitamente. O seu cérebro recebe aquele milagre e ali, sem nenhum tempo ainda de progressão ou recuperação, porque o milagre de Jesus na minha e na sua vida são imediatos. A transformação precisa acontecer. É claro, temos uma caminhada cristã, mas veja, quando Deus nos chama para a liberdade, a transformação é imediata através da fé que nos resgata em Cristo Jesus. E aí vem o versículo final que surge uma questão aqui. Falar ou não falar? Eis a questão. Aquele homem nunca havia dito uma palavra em toda a sua vida. E agora que algo incrível acontece, ele não pode contar para todas as pessoas. Jesus pede que ele fique quieto. Ou seja, não fale para ninguém. Você que não falava, agora fala. Recebeu um milagre. E aí, essa é uma ordem que eu e você talvez sentíssemos a mesma agonia. E você esperaria que aquele surdo obedecesse? Ou, aliás, eu e você obedeceríamos essa ordem de não falar? É claro que não. Sejamos sinceros. Uma situação extremamente difícil. A gente não ia conseguir guardar esse testemunho maravilhoso, até porque as pessoas viram aquele homem, conheciam aquele homem. Você está falando o que aconteceu. Ou seja, realmente eles precisavam contar o que Jesus estava fazendo na sua vida. Mas o contar não é só o contar o testemunho por si só da cura e do milagre. Quando Jesus pede para que eles não contem, é justamente para que não haja uma antecipação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus se guardava em sua viagem para que ele chegasse ao momento certo, na semana da Páscoa, em Jerusalém, até o seu sacrifício. Então ele vai tentando, de alguma maneira, conter as multidões antes que acontecesse algo pior e ele fosse perseguido e até mesmo preso e morto antecipadamente. Mas o que Jesus estabelece aqui, um ponto principal, para que aqueles homens não antecipassem justamente o que ele haveria de fazer na cruz do Calvário, se sacrificando por mim e por você, é o seguinte ponto, meu irmão e minha irmã. Milagres e curas sem a cruz e a ressurreição não são uma história completa. Vou repetir. Milagres e curas sem a ressurreição e a cruz não são a história completa. Por quê? Porque Jesus precisava completar o seu ministério e chegar à cruz do Calvário, porque realmente o que mais importa
é que eu e você sejamos salvos pela graça de Deus. Os milagres são consequências daqueles que foram resgatados pelo amor do Senhor. Ou seja, realmente as pessoas não puderam ficar quietas, porque estavam extremamente impressionadas, não puderam conter o seu testemunho, espalharam a notícia em todos os lugares. Entretanto, eles fizeram um comentário final ali, que é muito interessante, no versículo 37. Tudo ele tem feito esplendidamente bem, e não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Ou seja, os milagres de Jesus são perfeitos na minha e na sua vida. E Marcos escolhe uma palavra aqui para justamente definir a vinda do reino de Deus. Quando ele se refere à palavra ali de surdos e pessoas que estavam sendo curadas, ele escolhe uma palavra chamada mogilalos, para que pudéssemos ter uma prévia do reino de Deus estabelecido. Ou seja, as pessoas que estavam sendo curadas ali, elas estavam sendo relatadas através da profecia que aconteceu lá em Isaías 35, que nos diz, nos versículos 5 e 6, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no seu ermo. Ou seja, Marcos escolhe a palavra mogilalos para surdo específico aqui nesse texto, para representar o que estava acontecendo de uma prévia da profecia do reino de Deus já se estabelecendo, onde todas as coisas serão restauradas, porque as portas da graça estão abertas através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, vai chegar o grande dia do Senhor, em que todas as coisas estão restauradas. Deus abriu o caminho para mim e para você. Deus nos chamou através de um relacionamento pessoal. E através dessas portas que foram abertas na minha e na sua vida, efatá, o relacionamento só é completo se entendermos que o relacionamento vem através da cruz do Calvário e de um relacionamento de salvação de um Cristo que nos resgata. Os milagres e as curas não são um fim em si mesmo. Elas devem representar aquilo que é maior, ou seja, o reino de Deus estabelecido na nossa vida pela salvação em Cristo Jesus. Por isso, quer judeu, quer gentio, todos aqueles salvos por Cristo Jesus vão trilhar essa estrada da santidade rumo ao reino de Deus. Assim, toda língua, tribo e nação vão adorar perfeitamente, ou seja, ortos, corretamente, as coisas no lugar, vão adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe muito a sua vida, que nessa manhã você possa ter entendido que as portas da graça estão abertas para um relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Eu quero orar com você e agora eu quero dar uma olhada aqui nos nossos pedidos de oração, acompanhando aqui através do nosso link, do nosso chat. E se você colocou o seu pedido, a gente vai fazer esse momento de oração agora. Vamos ver aqui se eu consigo, já estou vendo alguns pedidos de oração aqui. Vamos lá. Olha, Paz de Cristo, Brasília, o pessoal de Brasília acompanhando. Estou agradecendo a Deus. Cátia Lúcia, estou agradecendo a Deus pela família, meus filhos, oração pela minha família, saúde física e cura de uma síndrome rara. Vamos orar sim, viu, Cátia? Deus abençoe a sua vida. Ricardo Reis, minha saúde e solidão. Peço oração pelo meu casamento e pela minha filha, Gilcemar, e muitas pessoas entrando aqui, falando conosco. A paz, pastor Vinícius, peço oração pelas minhas sobrinhas. Delva, vamos orar sim, em nome de Jesus. Joana Moura, pela oração pela minha saúde, tive crise de labirintite. Nossa, isso é ruim demais, já tive isso, gente, é muito ruim. Pressão alta e queda dos nervos. Joana, estamos com você em oração. Vamos louvando ao nosso Senhor Jesus aqui com os nossos irmãos. O pessoal do norte do Pará, aqui, Ourilândia, seja muito bem-vindo. William Freitas, meu grande amigo, Deus abençoe sua vida. Gente, muitos pedidos. Orar por Tiago, meu filho, que está em Sorocaba. Vitória da Conquista também, a Silvina falando de Vitória da Conquista. Vamos orar. Fábio, libertação das drogas. Ok, Vitor, vamos orar sim. Família, muitos pedidos sobre família. Meus irmãos, a hora corre aqui
e é necessário que a gente coloque aí os nossos pedidos de oração diante do Senhor. Por isso eu quero pedir para você, fique conectado com Deus. As portas da graça estão abertas. Ele abriu o caminho na sua vida. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Você pode fechar seus olhos aí? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e assim entregue a sua vida diante do Senhor. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu santo nome. Tu és o Deus de maravilhas, de poder. Tu és o Deus que faz milagres, como vemos na tua palavra, relatado aqui, através dessa liberdade que o Senhor trouxe àquele homem no passado, que entrou para a história, para que pudéssemos perceber que precisamos do teu toque curador, do teu toque de amor que nos renova, que nos traz a vida, que nos traz liberdade, liberdade do pecado, liberdade das multidões de coisas que muitas vezes querem nos ensurdecer e tapar a nossa voz de um relacionamento contigo. E por isso, nessa hora, nós te pedimos, olha para a vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando aqui, as suas famílias, os pedidos que o Senhor sabe, que o Senhor conhece o coração, que muitas vezes as pessoas querem diagnosticar nas nossas vidas, mas o Senhor conhece a cada um de nós. E o Senhor quer e tem anseio de um relacionamento com cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, diante de todos os pedidos que foram colocados aqui, eu te peço, Senhor, atende o anseio dos teus filhos, traz a cura, traz a libertação, traz o relacionamento contigo, mas que haja o entendimento, como aprendemos nessa manhã, que milagres e curas não são um fim em si mesmo, mas o relacionamento com o Cristo do Calvário, o Cristo que se entregou por mim e por cada um de nós. Esse relacionamento é o que mais importa. A história do que Cristo fez na nossa vida, nos resgatando, é o que mais importa. Mas tu és o Deus que pode atender a todas as pessoas, porque o Senhor se importa com cada um de nós e com cada um dos nossos problemas que são teus. O Senhor nos carrega no colo. Por isso, em nome de Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa mais uma vez a missão da nossa igreja e abençoa cada lar aqui representado. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima manhã, tenha um final de semana na presença de Deus. Deus o abençoe. Tchau, tchau. Próxima.